E aí a epitoquia e o enxameamento, que é a liberação dos gametas, que são esse fenômeno típico de poliquetas. O que é isso? Eu falei para vocês que a larva tem uma concentração de hormônio muito alta, e se inibe o processo de maturação de gametas, tal. Ao longo do desenvolvimento, essa concentração vai baixando até que atinge um limiar, quando começa a produção, então, de indivíduos que vão realizar reprodução sexual. Normalmente, na vida dos poliquetas, eles têm dois tipos de indivíduo. Um indivíduo é o átoco, que é o indivíduo que vive no substrato com movimento rastejante ou dentro de tubo, se bem que a epitoquia é principalmente em errantes, sedentários são poucos grupos que têm. Mas ele vive, então, rastejando no substrato e tal, comendo, fugindo de predador, tal, tudo que vocês podem imaginar. Esse é o átoco, que desenvolve as funções, digamos, vegetativas do animal. Então, desenvolve todos os processos metabólicos. Só que a partir do momento que o limiar para o hormônio baixou, ele vai começar a ter o desenvolvimento sexual. Isso implica na formação de gametas e, mais importante, na produção de novos indivíduos que vão fazer a reprodução sexuada. Porque o átoco, aquele que está lá no fundo, ele não faz reprodução sexuada. Ele produz clones dele próprio, produz por brotamento ou outra forma, mas por reprodução assexuada, ele produz clones. Esses clones são geneticamente iguais a ele, mas não morfologicamente. Os olhos são muito maiores, tentáculos e antenas, tudo muito maior, então os órgãos sensoriais desenvolvidos ao máximo, não tem trato digestivo, não tem a maioria dos órgãos, não tem nada. Só tem celoma com gametas. Só isso. Única e exclusivamente. Sistema nervoso simples, parceiros se reconhecerem. Mas fora isso, não tem mais nada a não ser uma quantidade absurda de gametas. Ou o átoco produz epítocos por brotamento, ou o átoco tem uma região do corpo modificada e transformada em epítoca. E aí, nesse caso, não são indivíduos distintos, é um animal só que acaba fazendo a reprodução sexuada assim. Nesse caso, o átoco faz. Então, por exemplo, em nereidídeos, em eunicídeos, vocês têm que o indivíduo inteiro se transforma, enquanto cilídeos e outros produzem estolões, que são esses indivíduos só portadores de gametas, que vão para a coluna d'água e fazem a epitoquia. Bem, mas a epitoquia, então, ocorre nos dois casos. Tanto faz se o animal é ele próprio que vai para a coluna d'água ou se ele produz os epítocos. Então, há as formas áticas e epítocas. Vocês veem, a partir de um determinado momento, baixou o hormônio e esse daqui começou a brotar um monte de epítocos aqui pela região posterior, enquanto nesses outros dois, o eunicídio e o nereidídeo, a parte posterior do corpo é que se transforma numa região epítoca, cheia de gametas, e com cerdas diferenciadas. Vejam, as cerdas passam a ser em formato de remo, então elas servem para nadar, para bater e nadar, para o animal ir para a coluna d'água mesmo, ele abandonar o substrato bentônico, e aí eles vão para a coluna d'água de uma maneira sincronizada, todos na mesma espécie vão no mesmo dia, e isso é regulado pelas fases da lua e pelo comprimento dia e noite, né, a variação de claro e escuro, e isso é bem conhecido em várias espécies. Muitas espécies têm isso bem estabelecido. Vocês veem que aqui é um brotamento, e aí vocês falam, mas quando você falou de reprodução assexuada, você não falou brotamento, falou só arquitomia e paratomia. Sim, é verdade. Por quê? Porque isso não é uma reprodução assexuada que seja considerada válida. Esses indivíduos não são viáveis, esses indivíduos vão liberar os gametas e vão morrer. Então isso não é uma forma de reprodução. Isso é meramente uma etapa da reprodução sexuada desses animais, a produção desses epítocos. Bem, então, seja os epítocos, ou seja esses outros que o próprio átoco se transforma parcialmente num epítoco, qualquer dos dois vai realizar a epitoquia, vai realizar o enxameamento e vai liberar gametas. Isso é regulado, como eu disse,
principalmente pelas fases da Lua e pela variação de claro e escuro. E temperatura também pode interferir. Uma forma de epitoquia bastante conhecida, muito famosa aí dos aborígenes ali da Polinésia e daquelas regiões do Pacífico, eles têm um verme lá que é o chamado palolo, que é um gênero, palolo, e ele faz uma epitoquia que é famosíssima assim no mundo, porque há milênios que os aborígenes se utilizam dessa epitoquia para comer os animais. Então o que eles fazem? Todo mundo sabe quando é a epitoquia, na primeira noite de lua cheia da primavera. Então isso é conhecido. Há milênios, ou desde milênios, que os nativos vão lá com as jangadinhas deles, cheios de peneiras na mão, de noite, nessa primeira noite de lua cheia da primavera, e aí eles vão capturar epítocos. Os epítocos todos vão para a coluna d'água nessa noite, todos daquela espécie. Vão para a coluna d'água nessa noite, eles são bioluminescentes. Então a água brilha, fervia, polula ali de bichos bioluminescentes nadando. E aí eles se reconhecem, os parceiros, através de comprimento de onda, de pulsação, né, da bioluminescência, através do comprimento de onda e através de ferormônios. O comprimento de onda é espécie específico, a frequência de pulso também é espécie específica e, além disso, tem mais ferormônios. Mas o resultado é que você vai ter todos daquela espécie subindo para a coluna d'água. Aquilo não vira uma zona, não vira uma orgia, nada disso, eles são bichos muito sérios, muito certinhos. Então o que eles fazem? Eles ficam aos casaizinhos, vejam que romântico. A fêmea fica nadando de pezinho e o macho fica dando voltas ao redor dela sem parar. Os dois vão naquele frenesinho, aquela coisa, de repente rasga tudo, libera a gameta, pronto, morreu. Então, é essa a vida deles. Eles vivem apenas uma noite, basicamente, ou algumas horas de uma noite. Então, vocês têm aqui, ó, nereidídeo, com a parte posterior do corpo modificada em epítoco, e aqui um cilídeo produzindo um estolão, um epítoco, aqui na parte posterior. E aqui também um outro cilídeo produzindo toda uma cadeia de estolões. Aí você diz para mim, mas isso não é paratomia? Você acabou de mostrar um exemplo parecido. Sim, mas o que acontece é que na paratomia o indivíduo produzido é igual ao parental. Aqui, só pela foto já dá para você ver o tamanhão dos olhos do epítoco para reconhecer a pulsação no parceiro, né? Nem que seja a variação de claro e escuro, ele vê a frequência dos pulsos de luz. Então, os olhos bastante mais desenvolvidos do que os olhos do indivíduo átoco. Veja que você praticamente nem os vê aqui. Esse você não consegue ver os olhos, mas eu conheço a espécie e garanto para vocês que o que está sendo produzido aqui são estolões. São indivíduos, então, que só têm gametas, não têm praticamente nenhum outro sistema, além do nervoso, né, e muscular, mas eles não só têm gametas e aí eles rasgam o corpo, liberam e morrem. E o enxameamento, então, vai ser os casaizinhos formados, a fêmea nadando de pezinho e o macho dando voltas ao redor dela. A fertilização, obviamente, nesse epítoco é uma fertilização externa, na água do mar, e os pais morrem. Mas em outros que não têm epitoquia, pode haver fertilização interna e pode haver incubação de ovos, vocês têm diversas estratégias aí. Então, geralmente a fecundação é na água do mar, mas há casos em que ela pode ocorrer dentro de tubos sedentários, ou até em errantes que têm tubos, também pode acontecer sim, ou dentro de galerias. E há formas em que há fecundação interna também, que os espermatozoides chegam pela corrente de água, o animal captura aqueles espermatozoides de alguma maneira, preserva, produz óvulos e aí fecunda. Vejam, aqui é uma daquelas redes dos aborígenes lá da Polinésia, cheias de palolos logo depois do fenômeno da epitoquia. Reparem, eu esqueci de dizer, mas esse fenômeno é conhecido, como eu disse, há milênios, e atualmente ele é bastante explorado pela indústria de turismo. Porque sabe-se perfeitamente qual é a noite que vai acontecer, sabe-se onde ocorre.
Então há pacotes de excursões só para ir lá, ver a epitoquia, ver os poliquetas bioluminescentes na água naquela noite, a primeira noite de lua cheia da primavera, e depois passar umas peneiras e comer todo mundo. Não é mal para a espécie de jeito nenhum, porque esses animais que estão na coluna d'água já estão liberando todos os gametas, então a próxima geração já está garantida. Na própria peneira, eles vão liberando os gametas que já escorre tudo, já cai, já fecunda, e a larva já fica lá no mar. Então a próxima geração está garantida. Vocês veem aqui todos esses que são muito brancos, com certeza são machos, porque os espermatozoides são brancos. Os que são mais amarelados ou mais vermelhos são fêmeas, porque os óvulos, e principalmente o vitelo, são mais avermelhados. Pode haver espermatecas. Essas espermatecas, a gente vai falar bastante delas na aula de oligoqueta, mas as espermatecas, elas são estruturas do aparelho reprodutor feminino. Então, você sempre pensa, espermateca é masculino. Não. Espermatecas são do aparelho reprodutor feminino e servem para armazenar espermatozoides produzidos pelo parceiro. Então, espermatozoides adquiridos em uma cópula ou em algum outro processo. Então, pode haver espermatecas nessas formas que têm fecundação dentro dos tubos ou interna. Lógico que no caso dos epítocos não há espermatecas. Cuidado à prole também só é possível, obviamente, nessas formas que não tem epitoquia. Ou tem alguns epítocos também, são raros, mas tem alguns epítocos que vão para a coluna d'água, liberam os gametas, só que os gametas saem pelos nefrídeos e logo depois todas as modificações regridem e ele volta a ser um átoco no fundo do bentos, lá no assoalho marinho. Então tem vários cilídeos que têm isso, mas isso é mais uma exceção. Na maioria, os epítocos morrem mesmo. Então, obviamente, não há cuidado da prole nas formas que tem epitoquia. Mas nos outros pode haver, e é comum incubação de massas de ovos presas aos tubos, por exemplo, de sabelídeos. Então, vocês têm massas de ovos frequentemente aderidas à extremidade do tubo, à abertura. Esse outro sabelídeo tem um mecanismo ligeiramente diferente. Esse sabelídeo ele só vive na Praia do Araçá, praia da excursão de Invera, aquela que infelizmente não haverá. Mas eu encontrei lá, encontrei poucas vezes, e só lá, quer dizer que só vive na Praia do Araçá é muita forçação, né? Porque é óbvio que deve ter em outro lugar, mas nunca foi encontrado em nenhum outro lugar. Bem, o que é importante neles? Eles têm o primeiro par de radíolos modificado para segurar um casulo com ovos. E esses ovos vão maturando, e aí quando a larva está pronta, ela eclode e sai nadando com 3 cetígeros, com 3 segmentos. Então, eu cheguei a ver algumas larvas, até fotografei, porque o bicho soltou essas larvas enquanto eu estava limpando, né, enquanto eu estava manipulando. Então, foi possível vê-los. Então, externamente aos tubos pode ser em Sabelide, ou em Serpulide, ou em Maldanide, que é uma outra família que vocês não ouviram falar ainda. Pode ser na coroa branquial, como esse caso daqui, em Sabelide. No caso de serpulídeos, esses dois são serpulídeos, o tubo calcário foi removido, são animais muito, muito pequenos. Mas no caso de serpulídeos, a incubação dos ovos ela pode ser por ovos presos às cerdas, então as cerdas espetam os ovos e seguram, e eles ficam ali entre o corpo e o tubo, então eles são incubados dentro do tubo, ou então eles podem ser incubados em câmaras especiais do opérculo. O opérculo é oco, os gametas ou os embriões são postos aqui dentro e eles vão incubar ali. Quando eles estiverem prontos, a larva eclode e sai nadando livremente, sai pela abertura do tubo, se for lá dentro, ou sai aqui por cima do opérculo, se tiver no opérculo. E os errantes podem ter incubação de ovos? No caso dos cilídeos, tem uma subfamília que tem, sim, a subfamília Exogonine, que é essa que está aqui. Eles podem incubar os ovos dorsal ou ventralmente. Tem 2 mecanismos aí de incubação de ovos. Além disso, alguns outros cilídeos, eles se enrolam ao redor dos ovos e ficam protegendo.
Já os vermes de escamas, aqueles que têm os cílios dorsais modificando escamas e tal, que eu tinha falado, esses vermes de escamas, eles formam entre a escama e a parede do corpo, que está aqui embaixo, forma-se um canal onde não tem sedimento, geralmente esses animais vivem enterrados ou com grande quantidade de sedimento, mas esse canal embaixo da escama, ele está limpo e é usado para respiração, é chamado canal respiratório. Só que esse canal também pode ser usado para incubação de ovos, então uma outra função dele. E colocando aqui, mostrando esses exemplos de cilídeos, vejam, a incubação pode ser, eu disse, dorsal ou ventral. A ventral a gente vai ver no outro slide. Mas a dorsal é com cerdas, notocerdas, cilídeos, eu disse para vocês que eles têm parapódios unirremes, só tem neuropódios. Mas, quando é a época reprodutiva, os epítocos desenvolvem notopódios também, com cerdas muito longas, que são chamadas de cerdas natatórias, que são exatamente para o animal ir para a coluna d'água e conseguir se sustentar lá. Então, essas notocerdas só existem na fase reprodutiva, nos epítocos. Mas, no caso de cilídeos, alguns, como esses, conseguem regredir a maioria das mudanças de átoco para epítoco e podem voltar a assumir uma vida de átoco no bentos. Então, eles não morrem depois da epitoquia. Só que eles podem segurar os ovos presos ao corpo exatamente através daquelas cerdas notopodiais, daquelas cerdas natatórias, que ainda ficam retidas um pouco, então elas demoram mais para regredir, elas seguram os ovos, elas espetam, os ovos ficam todos seguros aqui, ao longo do corpo do animal, vocês veem aqui. E aí, quando as larvas estão prontas, também elas eclodem e saem nadando. Isso é de uma outra subfamília de cilídeo, os Autoritini. Vejam, também tem as cerdas natatórias aqui, cerdas muito alongadas. E essa mamãe, com cara de muito brava, ela simplesmente se enrola ao redor dos ovos com as cerdas, segurando tudo. Ela fica assim o tempo que for necessário até eclodir todos os ovos e as larvas serem liberadas. Ela não come durante esse processo e ela morre quando os ovos forem eclodirem todos. Então ela não sobrevive depois da reprodução. Existe outro tipo de incubação em exogonine, que é a incubação ventral, que eu tinha falado para vocês, que é o termo aqui. E eu chamei isso, mas eu inventei, essa palavra não existe, então, por favor, não usem formalmente, que a palavra não existe, mas eu chamei isso de ectoviviparidade. Por quê? Porque é vivíparo, ou seja, a passagem de alimento da mãe para o filhote, mas isso não é dentro do corpo, como no caso de uma gravidez de mamíferos, por exemplo. Isso é fora do corpo. Então, o filhote fica preso ao corpo da mãe por fora, e vai havendo nutrição contínua da mãe para o filhote. Como? O filhote do embrião, o ânus do embrião está aderido ao nefrídeo da mãe, ao nefridióporo. Então, pelo nefridióporo, a mãe vai passando alimento, vai passando vitelo, que vai diretamente para dentro do tubo digestivo do embrião e vai ser utilizado como alimento para ele se desenvolver. Então, isso vocês têm. O típico é aqui em exogonine. Vocês olham para isso e falam: ai, que lindo, poliqueta com brotamento, reprodução assexuada. Não. Não é reprodução assexuada, isso é reprodução sexuada, isso não é brotamento. Os indivíduos produzidos são geneticamente diferentes da mãe, porque eles resultam da fecundação dos óvulos da mãe com o espermatozoide de algum outro parceiro, ou de alguns outros parceiros. Então, esses indivíduos aqui, eles não são clones do parental. Os embriões, os ovos, né, são liberados pelo nefrídeo, ficam presos do lado de fora. Ali eles são fecundados pelos espermatozoides, presos ao corpo da mãe. O embrião começa a se desenvolver e a mãe começa a nutri-lo através do nefrídeo, do nefridióporo, no caso, que está acoplado com o ânus do embrião.
Pode haver além disso, né? Então vocês têm aqui uma microscopia eletrônica, vejam, é outro estágio. Aqui ele está começando a formar as 3 anteninhas, tudo muito pequenininho ainda. Esse já está bem mais desenvolvido, você já vê vários cetígeros aqui com cerdas, vários segmentos com cerdas. Aqui é a extremidade anterior, a cabeça, com antenas e tal. E o alimento vai entrando continuamente do nefrídeo da mãe para dentro do intestino do embrião. Além disso, há viviparidade verdadeira, ou seja, os embriões desenvolvem-se dentro do celoma da mãe, em muitos cilídeos, muitos não, mas alguns. Então você olha o animal ao microscópio e de repente você vê que ele tem um proventrículo lá dentro dele. Proventrículo, que é aquele barril, né, fora do lugar onde ele deveria estar. Você começa a ver um monte de proventrículos pequenos. Quando você aumenta o microscópio, você percebe que cada um daqueles é um filhote. Esses filhotes vão crescer e, ao crescerem, estouram o corpo da mãe, eles nascem e ela morre. Então existe viviparidade em alguns cilídeos e pode haver também Nereidide e Serpulide, dentre diversas outras formas. E com relação ao desenvolvimento, esses animais têm segmentação espiral, ou clivagem espiral, vocês já sabem disso. Foi até através de Nereidídeos que foi montado todo aquele sistema de nomenclatura que eu falei para vocês na aula anterior. São animais que têm larva trocófora, pertencem então a um grupo muito restrito, só moluscos, nemertíneos e anilídeos têm essa larva trocófora, são os trocozoa ou eutrocozoa. Então, o desenvolvimento é indireto e essa trocófora, quando ela vai se desenvolver, a ontogenia ocorre da seguinte maneira. A trocófora tem esse formato de peão, certo? Parece um peão de criança, com um tufinho de cílios apical, um outro tufo no equador, circundando a boca. Esse tufo no equador é o prototróquio. Aí há um outro tufo de cílios na parte posterior, forma uma cinturinha logo antes do ânus, e esse é o chamado telotróquio. Bem, quando a trocófora se desenvolve, essa região superior, chamada de episfera, que vai do tufo apical até o prototróquio, até essa banda de cílios, essa região dá origem ao prostômio. Então aqui vão se formar olhos, antenas e etc. A região que compreende todo o prototróquio, incluindo a boca que está aqui no meio, e que vai até perto do telotróquio, essa região dá origem ao peristômio. Então, o peristômio vai estar aqui, obviamente com a boca no meio, como já estava aqui na larva, e isso vai dar origem, então, a essa região do corpo. A região abaixo do telotróquio, que contém o ânus, vai dar origem ao pigídeo. E todos os segmentos do tronco, mais uma vez, não interessa quantos são, 5, 10 ou 50 milhões, tanto faz, todos os segmentos do corpo se originam dessa parte posterior aqui, imediatamente antes do telotróquio, que é a chamada zona de crescimento, que se mantém sempre produzindo novos segmentos no indivíduo, sempre a partir da região posterior, portanto um crescimento teloblástico, novos segmentos são adicionados a partir dessa região daqui, e então esse tronco vai ser todo derivado dessa região daqui da larva trocófora. E eu disse para vocês no início da aula que prostômio, peristômio e pigídeo não eram segmentos verdadeiros, lembram? E a razão qual era? Era que deriva de outra parte da trocófora. Sim, segmentos verdadeiros só são aqueles que se originam dessa zona de crescimento. Todo o resto que vem da episfera, que vem dessa outra faixa de prototróquio e tal, todo o resto não são segmentos verdadeiros, e se não tiverem segmentos fundidos a eles, eles não vão ter celoma. Então, que regiões são essas? Prostômio, peristômio e pigídeo. Portanto, não são segmentos verdadeiros. Obrigado pela atenção, pessoal, mais uma vez. Dúvidas no meu e-mail, no grupo do Facebook ou nos monitores. Obrigado.